Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre os direitos dos idosos, homens e mulheres que já contribuíram e muito com toda uma sociedade e também com a família e que muitas vezes acabam sofrendo maus tratos dentro da própria casa ou tendo os seus direitos desrespeitados. Envelhecer com dignidade e respeito é direito de qualquer cidadão que já trabalhou, criou os filhos e já contribuiu com a sociedade. Para garantir a segurança dos idosos, foi criado o Estatuto do Idoso, que visa resgatar a dignidade das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, garantindo a todos que se enquadrem nessa condição, uma vida mais justa, digna e saudável. Pensou-se no Estatuto do Idoso como uma lei especial tratando especificamente da questão do idoso, né? Então, do mesmo modo que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata de direitos e garantias de crianças e adolescentes, nós temos da mesma maneira, aliás, o raciocínio é o mesmo, um estatuto próprio para as pessoas idosas. Muita gente não sabe, mas até o projeto urbano de uma cidade deve ser realizado seguindo os direitos de ir e vir, oferecendo segurança e respeito aos idosos. É necessário que o planejamento urbanístico não tenha nenhum obstáculo para, digamos assim, o caminhar dos idosos. Então, as calçadas precisam ser totalmente desobstruídas, que ainda não foram, digamos assim, acabadas ou cobertas, né, pelo dono do imóvel, muitos obstáculos como buracos, degraus, né, um costume muito recorrente que nós vemos aqui de pessoas que constroem verdadeiras rampas de automóvel para entrada de garagem, usando para isso a calçada. Então, evidentemente que isso é um obstáculo para que os idosos possam caminhar pela cidade. Apesar do Estatuto do Idoso ter sido criado para defender e proteger os idosos, o promotor de justiça afirma que existem várias denúncias na cidade de Passos de maus tratos aos mais velhos. E, na maioria das vezes, a violência parte dos próprios familiares. A generalidade das denúncias diz respeito a maus tratos. Então, nós temos um número muito grande de idosos hoje em Passos necessitando de abrigamento, e nós não temos vagas, principalmente nos lares de idosos que nós temos em Passos. Então, nós temos em Passos hoje pelo menos uns 60 idosos aguardando abrigamento e que estão em situação de risco e precisavam ser abrigados. O coordenador do Centro de Referência Especializada de Assistência Social de Passos afirma que a violência contra os idosos vem crescendo de forma assustadora. Atualmente a gente tem uma média aí de 4, 5 casos por semana, gerando no mês mais ou menos 20 casos em média de violências, tanto psicológica quanto física, né, relacionada a idosos. Na violência com os idosos, existem casos em que as pessoas da família pegam o benefício, a aposentadoria, e não revertem para o idoso, usam para si. Hoje existe verdadeira briga entre parentes, entre alguns parentes, não vou dizer que sejam todos, mas existem verdadeiras brigas para quem vai tomar conta do idoso, porque junto com o idoso sempre tem o seu cartão de benefício. Então, os filhos, os parentes mais próximos sempre brigam no sentido de ficar com esse idoso em sua companhia, porque sabe que com ele vai ter o benefício e vai poder usufruir desse benefício. A maioria dos casos está ligada à questão monetária, né? As pessoas que convivem com o idoso às vezes querem fazer uso indevido do dinheiro, né, que eles recebem pensões e aposentadorias. Inclusive tem algumas pessoas que guardam para si o cartão de benefício do idoso, e essas pessoas que recebem o recurso e administram como querem, né? E isso está previsto no Estatuto do Idoso, que é uma violação de direito do idoso, né? Então sempre está relacionado à questão monetária. Tem casos em que filhos e netos têm algum tipo de relação com o uso de álcool e drogas, né? E eles fazem uso desse dinheiro indevidamente para adquirirem essas substâncias e alimentar o próprio vício. O idoso mora em companhia daquela pessoa,
aquela pessoa recebe os benefícios, mas o idoso fica absolutamente abandonado. Qualquer pessoa pode denunciar os casos de maus-tratos contra os idosos. O CREAS está aberto a essas questões de denúncia, né? Aqui as pessoas podem ligar, vir pessoalmente. A gente garante sigilo absoluto, né? Vai ser preservada a identidade daquela pessoa que denuncia. Quem quiser ligar é pelo 3522-7047. E quem quiser vir pessoalmente é aqui na Barão de Passos, número 812. Mas a nossa maior demanda vem da Promotoria de Justiça, né? E da Secretaria Nacional e Estadual de Direitos Humanos. Para dar suporte aos idosos, o CREAS atende através do PAEF, que é o Programa de Atendimento Especializados a Famílias e Indivíduos. Dentro desse programa está pessoas com deficiência, mulheres, criança e adolescente e os idosos e portadores de deficiência também, que sofreram algum tipo de violência física, psicológica, né? E quem mantém esse programa aqui no CREAS, os recursos são oriundos do governo federal. Esse programa faz parte do Sistema Único de Assistência Social, que é um sistema que já está em vigor aí já há quase 2 anos. Então, assim, é um programa especializado, onde a gente vai atender e a gente costuma também encaminhar para a rede. Não é só o programa que atende. Se o idoso precisa de um atendimento de saúde, a gente providencia também um encaminhamento e conduz ele até a unidade de saúde para que ele possa ser atendido. No próximo bloco, os benefícios que os idosos têm direito e muitas vezes não sabem. Já já, após o intervalo. Você sabia? Os principais criadouros do mosquito transmissor da dengue encontrados pelos fiscais de saúde são os pratos e vasos de planta nas residências. Faça a sua parte. Elimine os pratos de plantas ou coloque areia. Lave os bebedouros de animais domésticos com uma esponja no mínimo 2 vezes por semana. Mantenha as bacias, baldes, garrafas sempre secos, com a boca para baixo. Evite acumular lixos e entulhos. Guarde os pneus em local coberto. Tampe os filtros, potes, baldes e latões de águas. Juntos venceremos essa guerra. É a FESP e você no combate à dengue. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje estamos falando sobre os direitos dos idosos. Vamos ver os benefícios que eles têm direito e muitas vezes não sabem. Acompanhe a reportagem. Os idosos têm direitos a vários benefícios que muitas vezes não são utilizados por falta de conhecimento. Um deles é o transporte municipal gratuito. Transporte urbano necessariamente tem que ser gratuito e transporte intermunicipal, desde que de um estado para outro, também existe gratuidade, nesse caso apenas para 2 lugares dentro do ônibus, e preenchidos esses 2 lugares, os demais lugares devem ser vendidos pela metade do preço às pessoas idosas. Um benefício que costuma gerar muitas dúvidas é a gratuidade no transporte interestadual. Esse benefício, né, é destinado ao idoso de 60 anos, tanto o idoso aposentado quanto não aposentado. Né? O aposentado ele tem que ter uma renda que não pode ultrapassar 2 salários mínimos. Então, ele é aposentado, ele somente pega uma declaração no INSS e procura a aviação para poder viajar. Para aqueles que ainda não são aposentados, a assistente social orienta quais são os documentos necessários e o limite de renda para conseguir as viagens. O não aposentado ele não pode comprovar a renda.
não pode ter carteira assinada. Procurar no Centro de Referência de Assistência Social para fazer o cadastro único, que é o CAD único de programas sociais do governo federal. Aí ele vem, procura o centro de referência mais próximo de sua residência, faz o cadastro e logo essa carteirinha é emitida. Alguns critérios para conseguir a passagem interestadual são necessários. É uma lei, né? É uma lei federal, está dentro do Estatuto do Idoso, né? Estatuto do Idoso de 2003, e foi um decreto que saiu em 2006. Então, todas as empresas são obrigadas a destinarem 2 vagas em qualquer horário de ônibus. São 2 vagas destinadas, né? Qualquer horário de ônibus, o idoso pode procurar, que essas 2 vagas são destinadas para ele. O que acontece? Às vezes tem a questão da localidade. Se a pessoa for viajar até 500 quilômetros, ela deve procurar a aviação 3 horas de antecedência. E a pessoa que vai viajar, né, que a distância seja mais que 500 quilômetros, ela tem que procurar com 6 horas de antecedência. Se a pessoa procurar, essas 2 vagas já estiverem preenchidas, o idoso vai ter direito a 50% de desconto nos demais lugares. Conforme a lei federal, todos os idosos acima de 60 anos têm direito a estacionamento em vagas especiais, devidamente demarcadas. Essas áreas são colocadas na proporção de 5% das vagas do estacionamento de área azul em geral. E, preferencialmente, são colocadas próximas a agências bancárias, estabelecimentos comerciais como supermercados e também locais de acesso às instituições de saúde, atendimento à saúde, que é o local que obrigatoriamente as pessoas têm que ir, e é assegurada, portanto, esse direito do idoso estacionar nas suas vagas especialmente identificadas. O Estatuto do Idoso estende o desconto de 50% para todos os maiores de 60 anos, em todo tipo de evento, artístico, cultural, esportivo ou de lazer. Portanto, além de acesso privilegiado, atendimento preferencial, o idoso tem o direito de pagar metade do preço, independente de doações de alimentos ou outras condições. Os idosos têm direito a meia entrada, né? 50% no ingresso. Basta apresentar a carteira de identidade, só isso. Muitas pessoas sabem do direito. Agora, basta a pessoa chegar na bilheteria e dizer que ela já paga meia entrada, que ela já tem mais de 60 anos. É um direito da pessoa chegar e falar que ela já tem 60 anos. Os idosos e familiares devem estar atentos. Mais do que direitos aos benefícios, qualquer idoso tem o direito de ser feliz. Eu encaro as 2 coisas, o velho e o idoso. Nós não somos velhos, somos idosos. Idosos são aqueles que têm experiência, possam passar a experiência para os jovens. O velho não é aquele que tem 70, 80 anos. O velho, um de 20 anos, pode ser um velho. No próximo bloco, uma entrevista com o juiz de direito, Dr. Arsênio Pinto Neto, que vai falar um pouquinho mais sobre o direito dos idosos. Já já, após o intervalo, não perca. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água, e isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.
Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Renato, 17 anos, morto por overdose de cocaína. Juliana, 22 anos, morta por overdose de heroína. João Pedro, 38 anos, morto por overdose de crack. Silvio, 20 anos, morto por traficantes que cobravam dívidas. E você, qual a sua participação? Você vende? Você usa drogas? Você denuncia ou finge que não vê? Talvez você ainda não seja vítima direta. Mas até quando? Ligue 181 e denuncie, antes que a próxima vítima seja você. Campanha de conscientização contra o uso e tráfico de drogas. A realização: Polícia Militar de Minas Gerais. Estamos de volta com o programa FESP em Ação e o assunto de hoje, o direito dos idosos. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com o juiz de direito da primeira vara criminal de execuções penais da cidade de Passos, Dr. Arsênio Pinto Neto. É um prazer tê-lo aqui conosco no FESP em Ação. Prazer todo meu. Dr. Arsênio, durante nossa reportagem, nós pudemos constatar que o número de abusos contra os idosos, violência contra os idosos tem aumentado assustadoramente. Como o judiciário tem agido com relação a isso? Primeiro, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que o índice, né, vem sendo mantido, não que ele tenha aumentado. O que aconteceu é que, com a edição do Estatuto do Idoso e a conscientização da população, aí sim passaram a reivindicar e mesmo a defender, a própria população defender os interesses do idoso. E as denúncias, né, estão acontecendo. Pois é, e defender o interesse nesse sentido, de assim que assim que vislumbra, né, qualquer ato contra o idoso, leva ao conhecimento da autoridade policial ou mesmo do Ministério Público. Tá certo. Quais as penas, doutor Arsênio, aplicadas no caso de maus tratos? Como são aplicadas? Maus tratos está previsto no Código Penal, né? Mas no Estatuto do Idoso já prevê, né, em caso de maus tratos, quando se trata de maus tratos simples, né, sem lesão corporal, a pena vai até 1 ano. Quando resulta lesão corporal grave, aí aumenta de 1 a 4 anos. E também no caso de morte, aí a pena já é bem maior. Existem casos que os idosos têm medo de denunciar porque são pessoas, os agressores, são pessoas da própria família desse idoso, né? É um neto, é um filho, é um parente, um primo próximo. E ele tem medo de denunciar, de sofrer alguma agressão posterior a essa denúncia. O judiciário, ele tem como agir mesmo, seguir em frente quando o idoso tem medo? O judiciário só age quando ela é provocada. E nesse caso, né, qualquer cidadão, né, qualquer pessoa da sociedade ou mesmo da família, tendo conhecimento de tais agressões, deverá comunicar ou à autoridade policial ou ao conselho, né, do idoso, seja municipal, estadual ou federal, onde houver, ou então no Ministério Público. E eu, né, sem nenhum, né, bairrismo, mas é questão até de respeito à instituição, eu aconselharia a procurar direto ao Ministério Público. Ministério Público. Tendo em vista que eu vejo o Ministério Público, né, diante do previsto no Estatuto do Idoso, como um verdadeiro anjo da guarda do idoso.
Então, ou seja, qualquer cidadão comum pode prestar esse serviço, né? Pode. Essa caridade, esse idoso que está sofrendo maus tratos. E levando ao conhecimento do Ministério Público, né, com certeza o promotor estará um procedimento e aí vai tomar as medidas cabíveis. Ao longo da sua carreira, doutor Arsênio, o senhor já presenciou maus tratos contra os idosos, casos assim? Já, vários, né? E infelizmente a maioria deles são ligados ou a drogas, né, seja elas lícitas ou ilícitas, algum membro da família, né, em que tem envolvimento, com drogas, ou mesmo questões financeiras, mais questão social, né, porque geralmente às vezes o idoso ele é aposentado e aqueles membros da família tentam explorando e acabam praticando maus tratos com isolando. É um novo crime, né? Novo não, desde que se descobriu essa quantidade de empréstimos que podem ser feitas com a carteirinha do idoso, com a carteirinha de pensionista, né? Aposentadoria, tem crescido muito, né? As pessoas da família querem esse idoso até para poder usufruir desse benefício dele. Justamente a questão mais social, então o que eles fazem? A maioria, né, quando vem ao conhecimento, pega o cartão, né, do idoso, vai lá, saca o benefício e ele, que seria o beneficiário, ele acaba ficando ao relento, né, escanteio como segunda opção e fica ali mesmo só para garantir o benefício de algum membro da família. Ou seja, ele é usado. Ele é usado, né? O que caracteriza esse crime? Seria estelionato? Ele é previsto até no Estatuto do Idoso. Quando alguém pega o cartão, né, de aposentadoria do idoso e vai lá e saca, já é previsto no Estatuto. Não era, né, nesse caso, poderia até caracterizar furto, né, mas ele hoje já é previsto no Estatuto do Idoso, que é um outro tipo penal. Doutor Arsênio, quais os tipos de violência que existem contra os idosos? Tem a violência física, né? Essa comumente é praticada geralmente quando envolvimento de algum membro da família com drogas, né? Lícitos ou ilícitos. A violência psicológica, que também é comum, né? É comum, né? A violência financeira. E tem violência sexual também, né, doutora? Tem, mas a violência sexual é mais rara. Eu, por exemplo, na minha carreira, que eu lembro, foi um caso. Esse mesmo, não sei se vai conseguir provar ou não. Né? Mas eu acho que as violências, a gente fala mais comuns, é porque existem muitas. Nada é comum, né? É um absurdo o que acontece com os idosos, mas as que ocorrem mais é a violência financeira, a violência psicológica e também a violência física, que chegam a bater nos idosos, né? E geralmente é isso, a violência física é a questão de drogados, né? Chega e agride. E às vezes até para extorquir, para pegar o dinheiro, para pegar o cartão, né? Acontece muito isso. A violência financeira, que é justamente pega o patrimônio, usa o idoso para tomar, né, para usar do dinheiro que ele tem, do patrimônio que ele tem para sobreviver, e esquece o idoso. E a psicológica é justamente aquela que joga o idoso, né, para o canto, começa a humilhar, né, trata como se fosse um animal irracional, e isso acontece bastante. Agora falando com o homem, né, o doutor Arsênio, uma pessoa que convive na sociedade, na sua opinião pessoal, o que vem ocorrendo com as famílias atualmente que estão maltratando os seus idosos, estão maltratando aqueles que deveriam ser muito respeitados? Veja bem, antes do Estatuto do Idoso já era previsto, né, alimentos, né, e até o cuidar do idoso. Geralmente seria uma questão de alimentos, quando o idoso, né, necessitava de alimentos, o
descendente, ele por lei já era obrigado. No Estatuto do Idoso agora veio reforçar essa situação. Então trata-se de ilícito penal, né? E assim que toma conhecimento, alguém da sociedade leva conhecimento do Ministério Público, o Ministério Público vai tomar as providências, né? E com certeza a pessoa será penalizada. Vai depender do ato que ele estiver praticando. Ou abandono, ou maus tratos, ou violência física, né? Vai depender de cada situação. Mas na sua opinião, a violência ocorre por... Mas eu acredito que é mais questão social. Social. Né? A violência geralmente é mais a questão social. E tem o problema, justamente, tem a questão do abandono, né? Porque quando o idoso não tem nada, questão material, para dar, né? Em troca, geralmente ele é jogado no abandono. E nesse caso o Ministério Público tem agido, e às vezes até dependendo da situação interna, né? Em abrigo, né? Em providenciar toda a situação dele, até que vem em contato com a área de assistência social, para providenciar o cartão de aposentadoria, quando não tem, né? Para tentar preservar, dar um mínimo de dignidade a esse idoso. Doutora Arsênio, lembrando aqui para encerrar nossa entrevista, qualquer pessoa que esteja vendo alguma violência, seja de qualquer tipo, contra o idoso, ela deve denunciar ao Ministério Público. Na lei é previsto a autoridade policial, né, o mesmo conselho, né, do idoso, que aqui é os 3 níveis, ou municipal, estadual ou federal, ou até mesmo o judiciário mesmo, mas principalmente ao Ministério Público. Eu, particularmente, aconselharia a ir direto ao Ministério Público, com todo respeito, né, às demais instituições e autoridades, tendo em vista que, no meu ponto de vista, o Ministério Público é um verdadeiro anjo da guarda do idoso. Porque ele tem poderes, tem poder de requisitar, tem poder de coerção, né, contra aquele que está maltratando o idoso. E eu acredito que o resultado é mais célere e fica mais tranquilo. O cidadão pode ficar tranquilo que a partir do momento que leva o conhecimento do Ministério Público, serão tomadas todas as providências cabíveis, sem, né, nenhuma crítica às demais instituições e autoridades. Tá certo. Doutora Arsênio, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço, qualquer coisa nós estamos à disposição. Pode deixar, né? Nós vamos chamá-lo novamente. Muito obrigada. Obrigado. Lembrando que todos nós seremos o idoso de amanhã, viu? Então vamos tratar bem os nossos idosos. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069 enviando a sua sugestão de pauta para fazermos aí no seu bairro ou na sua cidade. E nós temos um encontro marcado para amanhã. Até lá!